misericórdia. Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Amém. Aqui a gente vê um homem que teve um encontro maravilhoso com Jesus e se transformou. Hoje eu quero falar sobre o servo. O servo
aquele que veio para servir, aquele que veio para fazer uma obra. Né? Eu estava lendo nesse livro maravilhoso aqui, que a gente já estudou alguns anos atrás, e que fala desse jeito. Quando mencionamos a palavra ministério, provavelmente o que vem de imediato às nossas mentes é a figura de um pastor ordenado liderando uma igreja. Isto é o resultado da nossa visão clerical, que enxerga como capacitados e responsáveis para o ministério apenas as pessoas que tiveram formação oficial em algum seminário ou instituto bíblico. É claro que não estamos afirmando que todos os crentes têm as mesmas funções que os pastores, pois, obviamente, é bíblico o fato de que Deus chama pessoas especificamente para o ministério pastoral. Mas precisamos entender que o termo ministro não se aplica apenas aos pastores, biblicamente falando. Todos os crentes são ministros, pois são servos de Deus. Então, todos nós somos servos de Deus. Na igreja a gente já leu na palavra que há pastores, né, ministros, diáconos, muitas pessoas, cada um faz uma parte, musicista, cada um cuida de uma parte na igreja, cada um é uma parte do corpo, tendo como principal a cabeça, que é Cristo. O pastor está abaixo de Cristo no cuidado da igreja. Ele é um servo que está aqui para cuidar dos rebanhos. E nós estamos aqui para auxiliar o pastor, fazer a obra do Senhor. Saulo era um homem diligente, Saulo era um homem instruído. E Saulo, quando ele pegava algo para fazer, que a gente lê aqui, a gente vê, ele fazia com zelo, ele fazia com perfeição, ele fazia o máximo possível para que tudo saísse nos conformes. Tanto que você vê que ele foi até os principados, pediu cartas para que ele fosse e prendesse as pessoas que estavam seguindo a Cristo, porque ele achava que era uma seita, que eles eram contra o judaísmo. E quando ele teve no caminho aquele encontro transformador com Jesus, a partir daquele momento, não, ele ficou cego, mas eu acho que ele já estava cego antes, como muitos de nós hoje é cego. E quando você vê, ele já era cego porque eles viam apenas aquilo que eles queriam ver, como hoje acontece com a gente. Muitos de nós somos cegos, porque a gente vê apenas o que nós queremos ver. E Saulo, quando ele foi levado daquele encontro, Jesus falou com ele que era para ele ir, que ele iria mostrar para ele o que ele deveria fazer. E lá ele ficou orando, jejuando e orando, né? E Deus vai e fala com Ananias. Imagine, gente, Ananias que teve que encontrar com Saulo, aquele homem que estava ali para prender e matar. Ele deve ter ficado. Aqui fala que ele ficou com medo. Quem de nós nunca ficou com medo de ter que ir e falar da palavra do Senhor para certas pessoas? Como muitos de nós têm medo de chegar perto de um drogado, de um presídio, para falar do amor de Deus. Mas a gente tem que entender que quando Deus nos ordena, Ele vai nos cuidar, Ele vai nos capacitar. Não só o medo da gente não saber o que falar, mas o medo de saber da reação das pessoas. Né? A gente tem medo da reação. Medo de chegar nesses lugares que a gente vê na rua e as pessoas nos atacar. Mas nós temos que entender, se Deus nos preparou, Ele vai nos proteger e nos capacitar. Como Ele fez aqui com Saulo, como Ele fez com Ananias. E quando aquelas escamas caíram e os olhos de Saulo abriram, ele não começou a enxergar não só o que estava sofrendo, mas ele voltou a enxergar verdadeiramente a Cristo. Ele passou a enxergar verdadeiramente que o que ele fazia antes não era certo, mas sim a partir daquele momento. E a gente vê que ele falava com ousadia, mesmo as pessoas querendo matá-lo. Quantas e quantas, olha por quantas coisas Saulo não passou. Saulo foi picado por cobra, Saulo estava num navio que naufragou. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, muitas coisas aconteceram com ele, mas em nenhum momento ele desviou
da palavra, em nenhum momento ele deixou de falar do amor de Deus, em nenhum momento ele deixou de servir. E aqui, continuando aqui, a gente fala, fala assim: Jesus, enquanto ministro, serve, vem em atendimento às necessidades do mundo, e o seu ministério teve como característica maior a compaixão pelos homens e mulheres errantes e necessitados de alguém que se importasse com eles. Então, ele preparou pessoas para cuidar de outras pessoas. Ele viu pessoas capacitadas, como ele falou, Saulo era para os gentios, para aquelas pessoas que não eram do povo de Deus. Por quê? Porque ele era um homem preparado, ele era um homem capacitado, né? Falava outras línguas, era um homem estudado. Então, o que aconteceu? Isso acontece hoje. A gente vê missionários que são médicos, que são professores, mas isso não quer dizer que uma pessoa que não sabe ler nem escrever não possa ser capacitada para fazer a obra do Senhor. Porque isso nos dá muito medo. Eu não sei ler, eu não sei escrever. A gente vê o irmão Manuel pregando aqui, que bênção que é. O irmão Manuel não sabe ler nem escrever, ele conhece a Bíblia. Quando a gente pede ele para trazer a palavra, ele escolhe o texto que ele quer, chega e pede um dos irmãos para ler para ele, e ele ministra a palavra com sabedoria, com ousadia, como se ele mesmo tivesse lido e estudado a Bíblia. Por quê? Porque Deus o capacitou, porque ele foi daqueles que aprendeu a palavra no ouvir, né? Ouvir e ouvir a palavra de Deus, e isso cabe a nós também. Então, irmãos, o ministério de Jesus era parte do desígnio eterno de Deus. Foi motivado por seu amor à humanidade. A vinda de Jesus a este mundo se propunha ao resgate existencial e espiritual dos seres humanos. Por isso, Jesus viu a si mesmo como um servo. Se Jesus, que era o Filho de Deus, se fez servo, se humilhou por nós, cabe a nós fazer a nossa parte. E continuando aqui, ele fala: o cristão não deve fugir daqueles que precisam dele. Deve fugir do pecado, mas não do pecador. No cristianismo de Jesus, não há lugar para a fuga ascética, como nos mosteiros a partir do século III depois de Cristo, pois o ministério cristão é no mundo. Estamos no mundo, irmãos, não somos do mundo, mas nós temos que aprender a viver aqui. Temos que aprender como cristãos a chegar perto daquelas pessoas que estão lá no mundo, estão em pecado, e tratá-las com amor, resgatá-las, trazê-las para Cristo. E isso a gente faz com amor, não olhando a pessoa, mas tirando dela, afastando dela, mostrando para ela que a vida que ela leva está em pecado, não está em conformidade com as coisas de Deus. Mas fazendo isso com repreensão, com amor, não como se diz, né, com críticas. Se ela não quiser ouvir, você fez a sua parte. Você falou de Deus para ela. Muitos precisam ser disciplinados, muitos precisam ser resgatados, mas a gente deve saber como falar, como Jesus fazia. Jesus a ninguém deixava sem uma palavra, né? E aqui, como servo do Senhor, nós temos que ter disponibilidade, né? Na vida do cristão deve haver aquela mesma prontidão para o serviço que houve no profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Está lá em Isaías 6:8. Por amor a Deus, o crente deve estar pronto para servir. É o amor a Cristo que nos faz priorizar os interesses do seu reino. Nós também devemos ser humildes. Jesus teve humildade no meio de todas aquelas pessoas. Jesus poderia ter ministrado de forma arrogante e soberba por ser filho de Deus, mas ele não fez. Pelo contrário, foi humilde até mesmo na hora da morte. Assim deve ser o cristão. Ele é servo de Deus devido à graça de Deus. Na igreja existem diferentes papéis a serem desempenhados: pastores, educadores, musicistas, diáconos,
líderes, professores. Então, cada parte se forma uma só, uma única unidade, né? Mas não deve haver qualquer vestígio de soberba ou superioridade entre nós. Todos somos salvos e incorporados no ministério do reino unicamente por causa da graça de Deus. Portanto, desçamos do pedestal e afastemos de nosso coração o orgulho, mantenhamos a humildade, né? E o altruísmo. A vida de Jesus foi caracterizada pelo altruísmo, que é o oposto ao egoísmo. Da mesma forma, como cristão, devemos viver uma vida marcada pelo cuidado com aqueles com quem convivemos. Somos como Abraão, chamados a ser bênçãos para aqueles que nos cercam. Vivemos numa época em que muitos enfatizam o ter e esquecem de ser. Querem bênçãos, mas poucos estão preocupados em ser bênçãos para os outros e para o mundo. Ministrar, servir em nome de Deus é um enorme privilégio que nos foi confiado. Muitos sonham no que aconteceria se fôssemos missionários, evangelistas ou pastores, vivendo às vezes um cristianismo da hipóteses. Não abdiquemos dos nossos sonhos, mas não esqueçamos de florescer onde estivermos plantados. Ministrar em nome de Deus, aqueles que nos cercam, é privilégio e responsabilidade confiados por Deus a cada um de nós. Sejamos fiéis à missão por Ele nos dada. Então, irmãos, não é só o pastor que é responsável por ele, pela igreja, pela missão de levar a palavra de Deus. É cada um que está na igreja. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós temos que ser, como diz muitos, descerem do pedestal. Nada de soberba. Nada de achar que é melhor. Porque eu sou ministro de louvor, eu sou melhor do que a faxineira. Não. Somos todos uma só unidade. Se Jesus, que era o Rei dos Reis, que era o Filho de Deus, ele não se fez grande, ele se fez servo e humilde, nós também devemos fazer a nossa parte. Principalmente nós, pecadores, né? Que não merecemos a morte, mas Deus nos ama de uma maneira tão grande, tão incrível, que não dá nem para descrever, que Ele olhou para nós, nos viu miserável, nos amou a si mesmo e nos resgatou. Então, que nós devemos olhar com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus, para aquele miserável que está lá fora, para aquele que também precisa ser resgatado, para aquele que precisa ouvir a palavra do Senhor. Que nós sejamos como Saulo. Saulo foi diligente na palavra, assim como Pedro, assim como Barnabé. Eles foram homens que, apesar de correrem risco de vida, apesar de tudo, eles não se desviaram, eles continuaram levando a palavra de Deus para todos aqueles que precisavam ouvir as boas novas, né, de salvação, levando a palavra de Jesus. E que nós possamos ser como eles. Somos simples, somos humildes, mas que nós nos empenhemos em aprender cada vez mais a palavra do Senhor, nos aprender cada vez mais como ser servo, como ajudar uns aos outros, para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Vamos abrir o nosso coração, vamos ser servos, irmãos, como Jesus, e que nós possamos, cada dia que a gente está vendo que está tão difícil, a gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo, a gente está vendo tantas pessoas se aproveitando umas das outras, que nós não tenhamos desse jeito, que nós sejamos luz, que nós sejamos o sal, que nós façamos a diferença, assim como Jesus, assim como os discípulos, assim como muitos homens atrás fizeram, e até trouxeram uma palavra para nós, que nós passemos ela adiante, porque essa é a nossa função, levar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, nesse momento vamos estar orando. Além dos motivos de oração que o pastor colocou aqui durante a semana, eu coloquei mais alguns. Então, eu coloquei, tem oração pela vida da irmã Marta Ribeiro, que é a tia da irmã Renata, oração pela nossa irmã Zilda, para que tudo corra bem lá no